leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje chegou mais um dia de duelo de livros. Gente, já é tradição aqui do Livro em Livros fazer o duelo de livros, que consiste em basicamente comparar aí os 10 livros favoritos de 2022 com os meus 10 livros favoritos do ano anterior. Então, o que acontece? Eu tô aqui com duas listinhas que eu ainda não comparei. Uma era da que eu já tinha feito do ano de 2021 e a outra que é, dos meus livros favoritos de 2022. E a gente vai comparando ali, cada um desses livros pra ver qual que foi o ano em que eu li livros que eu gostei mais. E sempre tem aquele dilema de, oh meu Deus, como é que eu vou comparar esses livros? É sempre uma dor de cabeça, mas eu amo fazer isso. Então, vamos lá. Vamos ver. Em 10º lugar, em 2021, ficou Sombras da Noite, que é uma coletânea aí de histórias do Stephen King. E em 2022, Poirot Perde uma Cliente, da Agatha Christie. Nossa! Porque Poirot Perde uma Cliente foi um livro que eu achei extremamente divertido. Foi um livro que eu li muito rápido, porque eu não conseguia parar de ler. É com Poirot, é uma história que todo mundo tem um humor ácido, que todo mundo é muito sarcástico, que é uma história intrigante, mas, cara, Sombras da Noite tem algumas das minhas histórias favoritas da vida, sabe? Tem Stephen King pra todo mundo, então tem histórias que são mais melancólicas, mais realistas, são mais de fantasia, tem muito terror, lógico, tem ali, por exemplo, O Homem que Adorava Flores, que é uma das minhas histórias favoritas da vida. Então, por conta disso, eu diria que Sombras da Noite foi meu favorito entre os dois, então ponto para 2021. E em 9º lugar, em 2021 foi Assassinato na Casa do Pastor, da Agatha Christie, e em 2022, 9º lugar foi Querida Combine, da Sayaka Murata. Também muito diferentes, porque Assassinato na Casa do Pastor foi um livro que fez com que eu começasse a gostar da Miss Marple. É a primeira história com ela, dessa detetive tão famosa da Agatha, e eu não gostava tanto dela com livros que eu li dela antes, mas aqui eu amei porque a gente tá na vila dela em St. Mary Mead, e a gente tá vendo ela observando tudo e como ela vai desenvolvendo seu pensamento. E, ao mesmo tempo, Querida Combine, ele é um livro que ele é muito rápido, ele é muito curto, mas que ele vai falar sobre uma personagem que, no meu ponto de vista, é neurodivergente. Ela tem várias questões de tentar se enquadrar dentro de um padrão, porque ela não pensa e age como as outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, quando ela se encaixa nesse padrão, não é bom o suficiente para as pessoas. As pessoas sempre querem mais dela. Que ela tenha um emprego melhor, e que ela encontre um namorado, e que ela case, e que ela tenha filhos, e por aí vai. Cara, eu acho que eu preciso falar Querida Combine, porque eu acho que ele é um livro muito impactante. Por ser um livro tão curto, ele impacta muito. Eu me vi muito nas questões da Keiko, e eu acho que ele é um livro que ele fala muito dos dilemas que as mulheres enfrentam no geral, sabe? Eu acho que ele é um livro extremamente importante. Então, dessa vez, o ponto vai para 2022 com Querida Combine. Em 8º lugar, em 2021, ficou O Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn. Acho que é o 6º livro dos Bridgertons. E em 2022, em 8º lugar, ficou Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Nossa, o Conde Enfeitiçado, ele é meu romance de época favorito, tá? Tanto que eu li ele digital primeiro, e eu gostei tanto que aí eu comprei o físico. Mas Os Dois Morrem no Final, ele foi um favoritado, que O Conde Enfeitiçado não foi. Os Dois Morrem no Final, eu acho que ele até tem uma premissa simples, de dois garotos que vão morrer no dia seguinte, e eles se encontram, acabam fazendo amizade e decidem viver, uma vez mais antes de morrer. E O Conde Enfeitiçado, a gente tem ali Francesca Bridgerton, que é casada, só que o marido dela morre, e o primo dele, que acaba sendo, um dos melhores amigos da Francesca, ele sempre gostou dela, e aí eles vão ter mais uma chance de ficarem juntos. No geral, eu acho que Os Dois Morrem no Final me impactou mais, porque eu chorei muito em Os Dois Morrem no Final. Eu amo O Conde Enfeitiçado, mas ponto para 2022 com Os Dois Morrem no Final. Em 7º lugar, em 2021, ficou Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, um dos livros mais divertidos que eu já li na vida, aliás, uma peça. Em 2022 ficou Piranesi, da Susanna Clarke. 2 livros completamente opostos.
né? Porque Piranesi é uma história melancólica de um rapaz que vive numa casa infinita e que reverencia essa casa e de repente coisas estranhas começam a acontecer, mas é uma história que fala muito a respeito de solidão, de melancolia, dessa coisa de você não saber bem quem você é e como isso depende muitas vezes do lugar onde você está ou das pessoas que te cercam, enquanto Alto da Compadecida, né, em que a gente tem aqui dois grandes amigos que estão sempre querendo passar perna em todo mundo, e é um livro que eu ri, assim, do início ao fim. Eu acho que o Ariano Suassuna, ele é, assim, um dos maiores nomes da nossa cultura, é extremamente importante, é engraçado, traz reflexões muito bacanas, traz muitos dos elementos nordestinos, é difícil demais comparar esses dois livros, eles me impactaram de formas completamente diferentes, mas eu preciso falar Piranesi, pelo simples fato de que eu me identifiquei mais com Piranesi por causa das questões que ele tem, sabe, pessoais, que ele vai enfrentando, como ele vê o mundo. Eu me apaixonei pela escrita da Susanna Clarke. Logo que eu terminei Piranesi, eu já fui comprar o outro livro dela, então eu acho que ela tem, assim, uma escrita muito bela, muito poética, que particularmente eu gosto bastante. Mais uma vez, ponto para 2022 com Piranesi. Em 2021, em sexto lugar, ficou A Musa dos Pesadelos, que é ali o segundo volume da duologia Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. E em 2022, em sexto lugar, ficou A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Ferrou! Porque assim, A Musa dos Pesadelos, eu achava que ia ser um livro que ia simplesmente encerrar a história ali, né, do Laszlo Strange, que é um órfão, que trabalha numa biblioteca, que sempre estudou sobre essa cidade, que as pessoas acham que é um conto de fadas, até que ele vai pra essa cidade e tem ali um contato com uma das semideusas que vive numa cidade flutuante. É o que eu falei, eu achava que ia amarrar a história no final, no segundo volume, mas não. A autora trouxe outros elementos, ela tem uma escrita muito poética, muito imaginativa, imersiva, que você precisa ali entrar na história para entender o que tá acontecendo, para poder visualizar as coisas que ela vai apresentar pra gente nessa fantasia. E a Biblioteca da Meia-Noite, onde a gente tem a Nora Seed, que ali nos seus 30 anos decide que ela não quer mais viver, que ela não tem mais motivo, e acaba se vendo, né, entre a vida e a morte numa biblioteca infinita, com milhões de possibilidades, de escolhas que ela não tomou e que ela vai poder visitar e saber como teria sido a sua vida se ela tivesse escolhido essas coisas. Eu acho que eu tenho que ir com a Biblioteca da Meia-Noite, porque foi um livro que a época que eu li foi uma época muito difícil na minha vida e eu passei por um colapso e esse livro, ele me ajudou a me reerguer, a ter em mente, assim, coisas que eram importantes. E como o Matt Haig, ele tem várias questões de saúde mental, eu me identifiquei muito aqui com a Nora, com o que ela passa, com o que ela vai vivendo, com esses arrependimentos que ela tem e como talvez eles não deveriam existir, porque a vida é como ela é, só que ao mesmo tempo a gente é humano, então a gente não tem como não ter arrependimentos, e me lembrou do que realmente importa na vida. Mais uma vez, ponto vai para 2022 com A Biblioteca da Meia-Noite. Top 5. Quinto lugar em 2021 foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Em 2022 foi A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune. Nossa. A Sombra do Vento, ele é um livro que ele me conquistou muito por ter vários gêneros dentro dele, sabe? A gente tem o Daniel Semperi, que ama ler, que acaba ficando ali completamente obcecado por um autor, que os livros desse autor foram sendo queimados à medida que o tempo passou, então ele fica querendo ler mais coisa dele, ele fica querendo descobrir mais a respeito desse autor, e aí ele vai entrando numa espiral de muitos segredos, de muitas coisas do passado, e é muito interessante ver como a história dos dois vai se espelhando. A Casa no Marcerulho, ele é um livro de fantasia, em que a gente tem um ser humano, trabalha para o governo, indo em orfanatos para tentar ali lidar com crianças que de alguma forma possuem algum tipo de magia, que não conseguem exatamente controlar, e aí ele vê se é um bom ambiente e tudo mais, e ele acaba indo para esse orfanato, no Marcerulho, nessa ilha, e conhece as crianças dali, e ele acaba aprendendo muito a respeito de empatia, de preconceito, do que as minorias sofrem, e tudo através de crianças, assim, que conquistam o nosso coração. Eu acho
que me impactou mais A Casa no Marcerulho, porque ele é um livro que ele fala de coisas que, por exemplo, eu me identifico, né, que eu já passei, e ao mesmo tempo ele tem toda essa questão da fantasia para lidar com temas pesados, mas o autor faz isso de uma forma muito leve. A gente tem momentos ali em que a gente ri muito com essas crianças, sabe, com o jeito de cada uma delas. Você acaba fazendo parte daquela família que vai se criando ali naquele orfanato. Mais uma vez pronto para 2022 com A Casa no Marcerulho. Quarto lugar em 2021 foi Daqui pra Baixo, do Jason Reynolds. E quarto lugar em 2022 foi Antes que o Café Esfrie, do Toshikatsu Kawaguchi. Nossa, 2 livros extremamente necessários. E Daqui pra Baixo a gente tem uma história muito rápida, quase contada numa forma de poema, que acontece numa viagem de elevador de um garotinho que o irmão mais velho dele é morto por uma gangue e ele precisa se vingar de acordo com as regras, né, daquele lugar. E a gente vê muito ali histórias de racismo, de gangues, de violência, de brutalidade policial. Então, ele é um livro que ele é extremamente necessário. Ele fala de coisas que são muito, muito, muito importantes, que muitas vezes as pessoas preferem ignorar, sabe? Porque às vezes não faz parte da vivência delas, mas que a gente precisa conhecer para entender as coisas que acontecem. E tem um final extremamente impactante, um dos melhores finais que eu já li na vida. E Antes que o Café Esfrie também foi um livro que eu li no momento em que eu precisava muito, sabe? De um café onde através dele você consegue viajar no tempo. Nossa, é difícil. Eu cheguei até a fazer um vlog sobre Antes que o Café Esfrie. Foi um momento muito difícil da minha vida. Esse livro, ele me ajudou bastante. E eu gosto, né? Terminei agora de ler o segundo livro da trilogia e gostei bastante também, apesar do primeiro ser o meu favorito. Mas, num contexto geral, eu diria Daqui pra Baixo. Porque eu acho que ele foi um livro que ele me abriu os olhos para muitas coisas que eu não via antes, por não serem da minha realidade, sabe? Por eu estar numa bolha de privilégios e tudo mais. E eu acho que ele é um livro que ele é necessário para todo mundo. O que a gente encontra em Antes que o Café Esfrie, a gente encontra em outros livros de outras formas. Mas eu acho que o que tá em Daqui pra Baixo é essencial. Então, ponto para 2021 com Daqui pra Baixo. Top 3, top 3, top 3. Em terceiro lugar em 2021, Vilão, da Davi Schwab. Em terceiro lugar de 2022, Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Por que eu faço isso comigo? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Vilão foi incrível. Que a gente tem aqui uma história muito crua, que ela é de fantasia, mas que ao mesmo tempo ela traz uma bizarrice, uma coisa muito do ser humano, da crueldade humana, onde a gente tem 2 amigos de faculdade que acabam virando vilão na vida um do outro. E que tem ali superpoderes. Alguns podem usar isso pro bem, outros pro mal. E, inclusive, tem um dos personagens que eu mais odeio na vida, que é o Eli. Eu odeio. Tinha momentos que eu jogava o livro pra longe, porque eu não suportava esse personagem. Mas eu amei a experiência que eu tive de leitura. Eu amei. E fez querer ler Vi Schwab, assim, tudo dela. Agora, Norwegian Wood. Ai, gente, eu penso em Norwegian Wood e eu quero chorar. Então, eu acho que isso já significa que Norwegian Wood entra aqui como melhor, porque eu acho que é o melhor livro que eu li a respeito da morte, sabe? A morte de diversas formas, a morte que vem através de doença, que vem através de um acidente, que vem porque a pessoa escolheu isso. Ele é um livro muito melancólico, ele fala muito de saúde mental, de como as pessoas lidam com isso. Eu me vi muito numa personagem daqui, que é a Naoko, e foi um livro que mexeu muito comigo, que até hoje eu me pego pensando em várias frases ali que me impactaram e que eu sei que vão ficar comigo pro resto da vida. Então, Vilão foi uma experiência incrível, que eu vivi, que eu fiquei nervosa, que eu fiquei feliz, que eu fiquei torcendo, que eu engoli porque eu não conseguia parar de ler, mas Norwegian Wood teve um impacto muito maior em mim. Então, 2022, Norwegian Wood, com certeza, porque é um livro que, desde que eu li ele, que foi acho que em abril do ano passado, ele tá na minha cabeça. Com certeza, 2022, Norwegian Wood. Segundo lugar de 2021 é Assim que se perde a Guerra do Tempo, da Amal El-Mohtar e do Max Gladstone. E segundo lugar de 2022, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado.
Como eu vou comparar isso? Primeiro porque é ficção, muito ficção. A gente tem aqui a Red e a Blue, que são duas agentes, cada uma que trabalha para uma agência que tá numa guerra tentando controlar o tempo. Elas deveriam ser inimigas, mas elas acabam se comunicando e vão se apaixonando, sabe? Vão se entendendo, vão se compreendendo, vão percebendo que elas são opostas, mas elas se complementam. É um dos meus casais favoritos da vida. Eu amo essa história, eu acho que é extremamente poética, a escrita é belíssima, linda, linda, linda. Eu sou uma romântica incurável, então, assim, pra mim, foi sensacional. Agora, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, é um livro de não ficção, em que a Carmen Maria Machado, que é uma romancista, uma ensaísta, uma ativista, ela fala sobre a sua vida, desde criança, em casa, conforme ela vai crescendo, achando seu lugar no mundo, se identificando, e de repente ela acaba fazendo parte de um relacionamento abusivo com uma outra mulher, físico e psicológico. Eu acho que eu vou ter que falar Na Casa dos Sonhos, porque foi um livro que ele mexeu muito comigo, porque ele fez com que eu entendesse pela primeira vez, depois de 15 anos, que eu tive um relacionamento com uma garota, que era um relacionamento abusivo. E eu não tinha percebido isso até ler esse livro. Esse livro, ele me abriu os olhos, assim, para traumas e feridas que eu não sabia que eu tinha. Mexeu muita coisa dentro de mim. Me colocou nesse lugar que eu jamais esperava, de vítima em uma situação como essa. Eu nunca tinha enxergado dessa maneira, sabe? E aqui, conforme ela vai falando sobre questão de manipulação, de como a pessoa, ela faz com que você fique ao redor dela, como se você fosse um marionete, sabe? Que ela vai puxando as cordas, sabe? E eu me vi completamente nisso. Foi algo, assim, muito difícil. Eu até fiz um vlog falando sobre. Vou deixar na descrição e nos cards. Lógico, tem muitos gatilhos, porque fala muito sobre a questão da violência, né, que as mulheres enfrentam. Além disso, a Carmen Maria Machado, ela se tornou uma das minhas escritoras favoritas, porque eu achei interessantíssimo como ela conta uma história de não ficção, utilizando elementos que fazem parte da literatura. Ela sempre compara essa Casa dos Sonhos, que eram os sonhos que ela tinha com essa mulher, com outros elementos que têm a ver com a literatura, seja algum gênero literário, seja alguma analogia, seja alguma metáfora, seja alguma coisa que tenha a ver ali com o mundo dos livros, sabe? Então, é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E são dois livros muito diferentes, que dentro das suas temáticas, eu acho eles bem fora, assim, da caixa, mas eu preciso falar que Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, se tornou meu livro de não ficção favorito da vida, então tem que ser ele, 2022, mais um ponto. Primeiríssimo lugar de 2021, O Mar Sem Estrelas. Esta belíssima coleção aqui. E 2022, Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Aí ferrou, né? Porque Kafka Beira-Mar é a grande obra, assim, do Haruki Murakami. Eu nunca li nada parecido com isso. É puro realismo mágico, em 3 narrativas diferentes que vão se encontrando, onde tudo é uma metáfora. E é um quebra-cabeça que você vai tendo que solucionar pra chegar, assim, numa história estarrecedora, dolorosa, maravilhosa. Mas O Mar Sem Estrelas, gente, é o livro da minha vida. É o meu livro favorito. Sabe, eu nunca tive uma experiência como a que eu tive com O Mar Sem Estrelas. Não existe um só dia, desde que eu li esse livro, que eu não pense sobre ele, sabe? Que também é um grande quebra-cabeça, que também é uma fantasia que você vai tendo que conectar tudo, onde cada coisinha não tá ali gratuitamente. Coisas normais, substantivos que a gente utiliza no dia a dia ganham uma importância gigantesca aqui e cada um significa uma coisa. Lógico que o Murakami, ele também tem muito aí do seu próprio simbolismo, que ele coloca suas figuras tão simbólicas, né, nas suas obras. Ele, de repente, coloca tudo, né, em Kafka Beira-Mar, que eu amo, como ele também faz referências a outras histórias, por aí vai, mas O Mar Sem Estrelas, ele é o livro que tem meu coração. Lógico, eu não posso atestar nada, falar, oh meu Deus, nunca um livro vai ser melhor do que esse pra mim, mas, desde que eu li esse livro, se tornou meu livro favorito, eu penso nele todos os dias, eu vivo, uma parte de mim tá sempre no Mar Sem Estrelas. Com certeza, os dois são livros confusos, são livros que você precisa ir teorizando, tirando o seu tempo para organizar as ideias, para poder conectar o que está acontecendo, montar, né, esses enigmas, mas O Mar Sem Estrelas é o livro da minha vida. Então, não tem outra, 2021, O Mar Sem Estrelas.
Vamos contabilizar. Bom, gente, comparando, em 2021 eu acabei escolhendo 3 dos livros favoritos e em 2022, 7. Pensando nisso, lógico, em 2022 eu li livros que eu gostei mais. Inclusive, eu tive mais livros favoritados em 2022 do que em 2021. Apesar de que o meu livro favorito da vida está em 2021. Mas eu fiquei muito feliz de saber disso. Isso é sempre uma coisa boa. Eu sempre falo que literatura não é uma competição, não é pra você, comparar, tipo, tal pessoa leu mais e tal pessoa... Não, é questão de qualidade, de ler livros que você gosta, de ler livros que de alguma forma te impactam. Então, com certeza, assim, lógico, meu livro favorito da vida está em 2021, isso é inegável, mas 2022 eu acabei tendo muitas leituras que foram mais impactantes pra mim do que em 2021. Então, o grande vencedor foi 2022. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo louco e tradicional aqui do canal, de fazer esse duelo dos livros. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você leu algum desses livros que eu mencionei aqui e qual o seu favorito. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.